relembrar, então, semana passada a gente comentou bastante sobre empreendedorismo, como era a questão de como nasce o empreendedorismo, algumas ideias de produtos e serviços. Então, aquela ideia de que não basta somente ter a ideia, mas o empreender significa executar de maneira correta essa ideia que ela gere lucro, né? Ou seja, um negócio rentável. Então, essa habilidade de executar a ideia ou empreender é mais importante que a ideia por si mesma. Então, a gente colocou todas as questões de como que tem que ser, né? Então, uma proposta, qual é a ideia, que tipo de produto, como que ele tem que ser, o acesso ao mercado. Então, toda aquela questão, primeiramente, uma pesquisa de mercado, para o que seria, qual a estrutura de preços, concorrentes. Então, já interligando com aqueles cenários, ambientes, cenários empresariais que a gente colocou utilizando as ferramentas, seja ela análise SWOT ou as 5 forças de Porter, para fazer essa análise, né? Então, nós comentamos também sobre a questão da startup, de como surge e como pode ser feita as questões de empreendedorismo nas startups, né? Então, sempre aquela questão, definir metas, objetivos e planejamento financeiro, né? Quando que eu vou conseguir lucro, em quanto tempo, se vai ter um negócio rentável ou não, se eu continuo ou não. Então, sempre através de um plano de ações simplificado, né? Inicialmente, né? Então, fazendo sempre uma questão de examinar as ideias e ter uma visão de todos os ângulos, como coloca lá, né? Então, local, fazendo aquela pesquisa, como a gente colocou de mercado lá, o local que a gente vai colocar, tem um concorrente perto, a população, quais são os possíveis clientes, o dinheiro, vou precisar fazer um empréstimo no banco, de maneira que eu vou conseguir esse dinheiro. Já Kaplan, que é um autor de 2003, já enfatizava, né, que 2 milhões de negócios iniciam todos os dias, imagina, no mundo inteiro, né? Então, 2 milhões de empresas começam todos os dias. E cerca de 50 mil a 100 mil entram em falência em 10 anos. Aproximadamente 85% dos novos negócios fecham em menos de 5 anos. Não, nem todos vão à falência, mas os donos decidem fechar por várias razões, que é o que a gente colocou. Não fez o planejamento financeiro, não teve uma experiência, não fez aquela pesquisa, uma análise SWOT do seu negócio antes de iniciar, ou não definiu metas claras para que fosse, vou levar 2 anos para que eu comece a ter lucro, então eu tenho que ter um caixa forte em 2 anos. A Rosemary entrou. Tudo bem, Rosemary? Tudo, professor. Boa noite. Boa noite. Nós já estamos iniciando a aula aqui. Então, isso aqui era relembrando o que foi falado na última aula, né? Então, eram essas ideias. Mas e agora, né? Então, vamos continuar com o mesmo, a segunda semana, falando do empreender, né? Que aqui já é um resumo de tudo que a gente teve lá, né? Então, a ideia estratégica, o público-alvo que a gente vai atingir, o planejamento, muito forte, e é um dos pontos mais importantes, né? A ideia principal, né? Então, tem uma ideia maravilhosa, um produto novo, e como executá-lo isso. Então, fazer um marketing intenso, seja pelas redes sociais, marketing digital ou não, dependendo do produto, ele é o boca a boca, que a gente chama, né? Então, a gente começa com um nicho de mercado para algumas pessoas e essas que vão fazendo o marketing do produto. Então, uma visão a longo prazo, então, a médio, curto e longo prazo. A questão da localização do nosso empreendimento, da nossa ideia, do que a gente vai executar. Então, esse mapa, ele traz o resumo do que é empreender, né? Do empreendedorismo, né? Então, um resuminho bem rápido do que a gente teve naquela primeira aula. Então, lá a gente teve duas oportunidades de empreendimentos, né? Uma já real, né? Que o Rafael, ele não está ainda. Vamos ver se ele entra, daqui a pouco a gente vai mostrar, né? Então, que ele abriu lá em Três Barras, e Heróis Burger Delivery. Então, para ser uma coisa diferenciada, com uma ideia de empreender, né? Uma ideia diferente do que não existia na região ainda, né? Então, ele faz o pedido por delivery, vai entregar, mas
Aí o personagem de herói é entregar o lanche na casa. Então, principalmente está atingindo boa clientela de crianças e outras pessoas que chega lá o Super-Homem, o Homem-Aranha entregar o lanche. Então, esse é um negócio de empreendedorismo, né? Uma ideia que ele teve e que deu certo ali em Três Barras. Já, daí eu dei a ideia que eu tinha 2 milhões para investir, 2 milhões aí para investir, mas ninguém quis o dinheiro. Então, eu vou abrir uma fábrica em Papanduva, em Major Vieira, de pneus de soja que a gente colocou lá, né? A ideia lá, porque daí ele é mais leve, que eu coloquei ali, né? Então, ele dura, um pneu normal dura 40 quilômetros, um pneu de soja dura 120 mil, e ali a matéria-prima é mais barata na região, então seria potencial econômico de desenvolvimento e uma ideia empreendedora, né? A gente deu como para tentar explicar como que funciona essa questão do empreendedorismo, essa ideia de criar uma empresa. Uma das empresas seria de pneus de soja, a outra seria o biodiesel, e assim a gente ia ampliando. Então, para a gente ter essa noção de abrir a mente de que a nossa região tem futuro. Se tiver uma força política, tiver uma vontade, há várias possibilidades para o desenvolvimento da nossa região. Para ver como que é importante isso aí, né? Negócios para expandir, negócios para melhorar nossas cidades, existe bastante. Agora vamos ao próximo passo, o Centro de Empreendedorismo. O empreendedorismo, empreendedores são pessoas que observam oportunidades e tomam iniciativa para mobilizar recursos e fazerem novos produtos e serviços e executar a ideia, que eu falei, sendo rentável o negócio. Já o intraempreendedores observam oportunidades e iniciativas para mobilizar recursos, porém... Só que trabalham em grandes companhias, ou intraempreendedores, né? Então contribui para a inovação da empresa, ou seja, sempre lançam departamento interno para lançamento de novos produtos. Então, intraempreendedores muito bem a ser os empreendedores, né? Então, mas nisso eles têm determinadas dentro das grandes empresas para traçar os novos caminhos de produtos. O que a gente vai lançar no que vem, o que a gente modifica. Lembra que eu falei que uma das ideias era o brainstorm, né? Então, são essas equipes que desenvolvem os novos produtos dentro da empresa, né? O que nós vamos mudar? A área de marketing, como a gente vai lançar esse produto? Qual é o potencial dele no mercado, nacional e internacional? Esse é o trabalho dos intraempreendedores. O que eles buscam? Campeões de produtos, que tomam a responsabilidade de levar um produto, serviço ou conceito para o mercado. Então, também existe a palavra Skunkworks, que é um grupo pequeno, específico, separado dentro de uma organização. Busca inovação radical. Por exemplo, quando foi lançado o celular, o celular só usava como um telefone, na sua função básica, lá e não tinha mais nada. Daí um grupo de Skunkworks desenvolveu, mas por que a gente não coloca uma câmera fotográfica dentro do celular? E muda o conceito, que ele e coloca múltiplas funções dentro do celular, que seja que caibam lá, ele tira foto, ele pode editar, ele pode fazer, você pode ler um documento, mudar uma foto, tudo mais. Então, esse foi o trabalho dentro da empresa do Skunkworks. Existe também, dentro das grandes empresas, dentro do intraempreendedorismo, uma divisão de risco, permite divergir sobre o negócio próprio. Por exemplo, na automobilístico, as fábricas de carro, existem os carros conceitos. Então, ele é feito para essa divisão de risco. Eles vão testar um produto novo, vão criar um produto novo, não que ele seja, a priori, de primeiro momento, algo que vai entrar na linha de produção, mas para testar o mercado, testar as tendências do mercado. Então, é o que a gente chama lá uma área de risco, ou divisão de risco. São pessoas que vão trabalhar com coisas novas, com produtos novos, dentro já da linha de produção da empresa.
recompensa por inovação, então a inovação dos funcionários, cada ideia você tem um valor diferenciado para o produto, se foi um produto aceito pelo mercado, você vai ganhar porcentagem sobre eles. Então, dentro das empresas, né, o porte de estabelecimento, uma microempresa, uma MME, que é considerada até 9 empregados, a indústria até 19 empregados. Uma empresa de pequeno porte, de 10 a 49 empregados. Já na indústria, de 20 a 99, por ser de pequeno porte. Médio porte, na questão de comércio ou serviços, é até 100 funcionários. E na indústria, de 100 a 500 funcionários. Qualquer grande empresa é acima de 100 de serviços ou de 500. Então, nessas são divisões. E como que eu trabalho, como que essas pessoas estão dentro nessas empresas? Então, foi feita uma estatística, foi feita uma entrevista, e que empresas menores, quase 50% das pessoas estão satisfeitas em trabalhar lá dentro. Já empresas de médio porte, somente 31%. E negócios com mais de 1.000 funcionários, apenas 28 deles são satisfeitos. Existem algumas explicações, né? Quanto maior o número de pessoas, o horário de trabalho são por turnos, são diferenciados, você não tem um contato humano muito com as pessoas, normalmente os trabalhos são rotineiros, e por isso que causa a insatisfação. Já em empresas com menos de 50 funcionários, todo mundo conhece todo mundo, tem aquele contato, conversam, e já é um grau de satisfação maior. O que vocês acham disso? É uma realidade ou não? Quem que trabalha tem alguém que está trabalhando numa empresa com mais de 100 funcionários? Rosemary, quantos funcionários existem na madeireira? Agora sumiu, a Rosemary sumiu agora. Tá me ouvindo, professor? Agora estou. É aproximadamente 70. 70, né? Então, ele entra... É de pequena empresa. E você acha que a maioria das pessoas lá dentro trabalha com satisfação, ou tem muita gente que reclama, que não gosta de trabalhar lá? Eu digo que 60% insatisfeita. Só pelo fato da... Eu digo que uns 60% está insatisfeito, reclama muito e não tem aquela satisfação do trabalho. Trabalha, a gente vê que trabalha por necessidade, né? Porque para mim, eu trabalho porque eu preciso e também gosto do meu trabalho, né? Só que aí a gente vê que a maioria só trabalha porque precisa, não que gosta, né? Então, assim, dá para a gente perceber. Interessante. Boa colocação, então. A gente já tem uma ideia de quase 100 funcionários. Pelas atitudes e pela conversa também, né? Aí a gente dá para perceber esses dois aspectos de insatisfação, né? Que é, no meu caso, eu gosto, né? E preciso do serviço, né? Necessidade, né? Exatamente. Aí a gente percebe que a maioria só trabalha porque precisa, né? Sim. E não tem como... E a gente fica até sem jeito de incentivar, né? Porque nada que a gente fala, tudo põe defeito. Aí fica difícil da gente tomar uma atitude, incentivar, falar algo, porque quando a pessoa não gosta do que faz, só faz porque precisa, fica mais difícil a gente incentivar, né? Correto, isso que acontece mesmo. Não vê perspectiva, né, no que faz. Daí volta aquela questão que a gente falava da disciplina anterior, que não tem sinergia, não está lutando para o mesmo objetivo, né? Porque assim, eu tiro por mim, assim, eu julgo as pessoas por mim mesmo, sabe? Assim, eu trabalho porque eu tenho objetivos e tenho propósito,
Então, eu faço o melhor de mim para fazer o meu melhor serviço, para dar resultado tanto para mim quanto ao meu local de trabalho, né? Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou sair do mesmo lugar, né? Verdade. Eu não consigo, aí tem a dificuldade da gente passar essa positividade para as outras pessoas aonde eu trabalho, porque eles não querem ver, né? Aí fica difícil. E tem que ser, isso demora, porque é uma mudança cultural também, né? É uma mudança. Também, né? Se é colocar verdade. uma opinião, a pessoa tem que estar aberta para aceitar também isso. Né? Exatamente. Porque assim, o que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, professor, é assim, que eu preciso do meu emprego, todos nós precisamos de um emprego, né? Isso é óbvio, mas eu tenho que gostar, né? Ainda que não seja uma coisa da minha formação, eu não tenho formação nenhuma, trabalho eu sempre falo para o meu filho, né? Estude, 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 porque quem estuda escolhe no que trabalha, e quem não estuda trabalha onde aparece a oportunidade, né? Então, Sim, assim, exatamente. aí às vezes a insatisfação da maioria está nisso. Não se prepara para ter outras oportunidades e fica na mesmice ali, não faz por onde avançar. Ah, se eu avançar ou não avançar, vai ser do mesmo jeito, ninguém vai ver. Não, eu não quero que ninguém veja que eu estou avançando. Se vê, bom, se não vê, eu avanço por mim mesmo, que amanhã ou depois eu vou avançar mais ainda, ou aqui ou em outro lugar, né? Então, assim, a minha maneira de pensar, né? Exatamente, está corretíssima. Só deixa eu falar. Isaac, o Isaac levantou a mão para falar também. Vai lá, Isaac, pode falar. O professor também tem uma empresa aqui perto, não em Monte Castelo, perto de Itaiópolis, que é a JBS, que muitas pessoas que trabalham daqui, que trabalham lá, que é uma empresa com mais de 100 pessoas, tudo, e sempre, como diz, uma empresa bem popular por cá, né? Como até a Rosemary falou, tipo, tem pessoas que não estudam tudo, ou tem pessoas até mesmo que estudam e não tem uma oportunidade. Então, ali é como se fosse um segundo plano, entendeu? Para todo mundo que não conclui o ensino médio, tudo. E muitas pessoas que trabalham lá, alguns reclamam bastante, tudo, mas teve pessoas que não reclamam. Eu tenho um amigo meu que ele terminou o ensino médio junto comigo e ele foi trabalhar para lá. E eu falei, cara, é um negócio meio ruim e tal, como vivem falando para mim. Só que ele veio e me falou, cara, é uma outra visão, por causa que é no começo só que você sofre e depois você fica muito tranquilo lá. E outra, eles nunca atrasam o teu pagamento e fora que você tem um horário fixo ali, os caras ainda vêm te buscar e te levam, ainda dão um café. São necessidades, como a Rosemary também colocou. E é questão de ponto de vista, né? Porque eu conheço algumas pessoas de Castelo, ali, os Grey, ali, a Janaína e o irmão lá que trabalham lá também, né? E algumas outras pessoas que também começaram assim como funcionários, são supervisor de linha, de produção já e já estão crescendo. E eles não reclamam, ao contrário, eles acham que a empresa dá boas oportunidades para quem se esforça, né? Claro, para quem mostra atitude. Então, é isso que faz a mudança. Às vezes, você só reclamar, não importa se vai ser uma empresa pequena ou grande, você não vai para frente, né? Você tem que mostrar atitude, ideias, para que possa alterar, né? É porque quando eu entrei... Acho que cortou, Rosemary, pode falar de novo ali. Oi, agora sim. Quando eu comecei a trabalhar no meu emprego, eu não sabia o que era laminado de fazer compensado, né? Então, sim, assim, eu sou curiosa, eu não nego isso para ninguém, eu sou curiosa, pergunto, vou atrás. Hoje, o meu chefe sai, ele, madeira tal, aí se vire aí. Então, assim, pela minha curiosidade, a minha vontade de aprender, né, hoje, eu acho, né, assim, pelo jeito que o chefe hoje já me responsabiliza por algumas coisas quando ele sai,
eu vejo que valeu a pena a minha curiosidade, meu esforço, né? Então, assim, não que eu fiz para que alguém visse, nossa, ela está fazendo isso. Não. Para mim mesmo, aprender a se virar sem o olho do patrão estar em cima, né? Então, assim, porque o patrão não está toda hora ali, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa fora dos olhos do patrão, eu vou ficar perdida, né? Então, assim, é o que eu tento passar para alguns lá, porque, assim, você tomar uma atitude e o patrão chegar e falar, ó, tomei essa atitude, assim, 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 e ele positivo, tá muito bom. Isso é muito gratificante, a gente se incentiva, né? A gente se sente motivado, porque fez a coisa certa, né? Então, assim, é o meu modo, assim, de ver é esse, né? Então, eu queria, assim, que os meus outros colegas vissem por esse lado, mas não vê, né? Ah, eu não vou fazer porque vai ficar do mesmo tamanho. Não, para alguns ficam, mas para mim, eu me sinto, como é que diz, assim, alegre por responder às expectativas do meu local de trabalho, né? Então, isso é uma satisfação para a gente, né? Que a gente está dando conta do recado, né? Então, isso para mim é bom. Exatamente. Mas acho que... igual o Isaac falou, né? O amigo dele falou, o serviço é ruim. Ai, meu Deus, o dia que arrumar um serviço bom, me avise, que não existe trabalho bom, só de trabalhar já não é. Então, se a gente for procurar trabalho bom, a gente não trabalha nunca, porque se você trabalha no escritório, você tem preocupação, responsabilidade, às vezes tem uma chamada do chefe, então não existe trabalho perfeito, né? Então, assim, se tiver, me avisa. Sempre vai ter um quizinho, né? Então, vamos lá. Então, continuando agora na nossa aula, o que a Rosemary e o Isaac colocaram são características do que a gente chama de empreendedorismo, né? Do empreendedor. O que, né? São pensadores originais, ou seja, eles sempre estão atrás de novas ideias. Aventureiros no sentido assim, de criar alguma coisa, de procurar coisas diferentes, de ter curiosidade, de saber como funciona, assumem a responsabilidade para suas ações, ou seja, como a Rosemary colocou lá, se ela tomou uma atitude, ela assume a responsabilidade lá. Ela está aprendendo, ela foi atrás para tentar aprender. Então, ela assume a responsabilidade por suas ações. As pessoas se sentem competentes e capazes e definem objetivos ambiciosos e gostam de trabalhar para alcançá-los. Então, essas são as características mais comuns para você localizar um empreendedor, para ter uma ideia. Então, por isso que eu digo isso. Não só as ideias, mas e as características gerais. Algumas características disso daí é quando começa, né? Então, pais que detêm o próprio negócio. Então, eles já têm um capital para iniciar. São primogênitos. Idades entre 30 e 50 anos, bem formado, graduação e 1/3 de pós-graduação. Mas, quem é o empreendedor do sucesso e por que ocorre o fracasso? Então, o empreendedor que leva a sua ideia adiante, ele está com aquela questão assim, principalmente, deu certo o negócio por quê? Foi criativo e inovador. Ele se posiciona em mercados novos, como foi o caso agora. Vamos vender, entrar no mercado que está tudo fechado, e a gente começou a vender máscaras. Era um mercado novo. É uma mudança de cenário do mercado. Né? Criar novos produtos. Eu posso vender uma máscara simples de pano ou posso fazer uma máscara com o logo da empresa. Eu já estou agregando valor ao produto, já estou sendo inovador e empreendedor. Criar novos processos. Né? Então, vamos lá. Eu tenho que montar para fazer as máscaras de uma maneira. Mas se eu pegar e cortar todos os panos primeiro, não vai ser mais rápido? Fazer serigrafia em todos eles? Criar novas distribuição, venda pela internet, venda pelo WhatsApp, venda de entrega delivery do produto, entrego em casa, coloco para pontos de distribuição. Então, sempre essas pessoas que criaram, foram criativos, inovadores, tiveram sucesso no seu negócio,
tinham essas 5 características lá. Já os negócios que não funcionaram e que fecharam, por quê? Não foi feito um planejamento, não foi feita uma questão financeira do negócio. Então, são administradores mais fracos. Falta de ética e clareza no trabalho, jeitinho brasileiro. Então, aquela questão assim, não, vamos burlar aqui, vamos deixar de pagar o imposto, vamos fazer tal coisa. A falta de ética, né? No momento pode resolver, mas mais tarde vai cobrar o preço, né? Então, são ineficientes também. Ou seja, têm ideia, mas não sabem executar. Como a gente comentou lá, falham no planejamento e no preparo. Isso eram muito gastadores. Ou seja, não fizeram novamente aquela questão do planejamento financeiro para ter um caixa, no mínimo, de 2 anos para aguentar o próprio negócio. Então, recebia, já gastava, não se planejava em pagar as contas, né? Então, esses foram os 5 itens que causaram o fracasso de uma empresa. Então, o empreendedor de sucesso tem seus atributos pessoais chaves: inovador, ideias, criativo. Ele tem muita competência administrativa no sentido de planejar, a questão financeira, que fazia as ações, fazer aquela análise de mercado, de marketing, usando a análise do SWOT para verificar como está as suas potencialidades. E tem essas habilidades técnicas, né? Então, ele conhece uma das questões mais técnicas do produto, então, como executá-la isso. A proficiência técnica que a gente colocou lá, eles são pessoas que têm essas habilidades técnicas desenvolvidas e relacionam com a sua experiência de trabalho. Ou seja, eu criei um novo produto, mas eu tinha uma experiência de 30 anos que eu trabalhava na empresa. Então, eu criei um produto novo baseado na minha experiência do que é correto, do que é o certo, né? Exemplo ali, ele está colocando os vendedores de carro, né? Tem muito conhecimento sobre venda e serviço, estão antes de abrir suas próprias lojas. Então, todas essas garagens de carro nasceu 95% de vendedores de uma concessionária. Então, eles trabalharam nas concessionárias de carro por um bom tempo e abrem seu próprio negócio, porque ele já tem o métier, que a gente chama, ele já tem a experiência do trabalho, ele já tem a técnica de venda. É mais fácil de criar a sua própria empresa. E isso ocorre também na indústria tecnológica, né? Então, se você trabalhava na assistência técnica, trabalhava com programação, sempre estava, assim, envolvido com essa experiência para criar suas novas empresas. Em determinadas questões, nem é sempre necessária essa experiência tecnológica, porque depende da área de atuação, né? Tá, mas o que eu faço agora? Eu tenho ideia, vou executá-la, mas por onde eu começo, né? É mais fácil começar pelo mais barato, o planejamento, a pesquisa. Eu preciso comprar ou alugar um imóvel, as máquinas. O que eu faço isso primeiro, né? Ou ao contrário, eu tenho a ideia, mas já existe uma franquia, que é alguma coisa que alguém já teve essa ideia e você executa a ideia da pessoa, né? É viável, não é viável? O que começo, né? E ainda dentro dessa questão do empreendedorismo, né, então a pesquisa do Sebrae colocou lá que 52% das micros e pequenas empresas do Brasil são familiares. Então, por que não sonhar em entrar nos negócios com uma empresa familiar ou com amigos? Daí veio uma questão de administração. Vocês vão me contar se vocês já tiveram uma experiência dessa ou conhecem uma experiência dessa. Empresas familiares, existe uma regra na questão da administração que é a seguinte: o avô constrói, o pai mantém e o filho destrói. Então, normalmente, ele segue essa sequência quando é a empresa familiar. Então, dificilmente ele passa da 4ª geração a empresa, se ela não abrir para mercado aberto, né, para a gente não transformar ela em mercado aberto. Se ela ficar só em torno da família, a porcentagem é muito grande que ele não passe, que ela feche antes de seguir a 4ª geração. Já viram algo desse gênero? Empresas de família que faliram? Conhecem alguma? Eu conheço no meu estado. Aqui eu não tenho conhecimento.
Tá. Mas no seu estado, quem que estava? Era a terceira geração? Eram os filhos, ou eram os pais, ou o avô ainda estava? Era os pais e os filhos. Os avós já tinham falecido, os fundadores já tinham falecido. Aí estavam os filhos dos fundadores e os netos dos fundadores. Né? E ela Segunda e terceira geração. Chegou a fechar ou não? Chegou, fechou fechando. Outras pessoas compraram e nova administração. Por isso que ele está colocando. Esse é um exemplo bem prático que eu queria colocar para vocês. Ó, a Zé já teve esse contato. É o que acontece nas empresas. Então, é uma regra que dificilmente tem uma exceção, né? Então, toda aquele batalha que o avô, o bisavô começou o negócio, que o pai manteve, os filhos ou netos não têm essa mesma questão de manter o negócio, de ser inovador. E daí começa, como a gente colocou aqui, as casões, famílias brigam, amigos brigam, e daí em diante começa a dar errado, né? Então, principalmente quando envolve muito dinheiro, né? Como está dando lucro, uma questão assim, todo mundo quer a sua parte, daí que acontece as discordâncias, discussões e outras questões assim. O trabalho é duro, não vou dizer que não funciona com amigos. Alguém tem uma sociedade com amigos ou conhece alguém que tem um negócio que são duas pessoas que eram amigos e estão tocando o negócio até hoje? Conheço, professor. E como que tá? Quanto tempo tem a empresa deles? Então, a empresa é eu com meu pai, professor. Ah, e como que tá? Estamos bem, sempre faz 3 anos que a gente trabalha junto. Ele é vendedor autônomo, eu ajudo ele nas vendas. E, assim, a gente tem um vínculo nas vendas, entendeu? Sempre que, assim, Sim, às sim. vezes as vendas são tão boas, às vezes não. E a gente sempre se ajuda, assim, entendeu? Uhum. É mais uma área de serviço, então, de vocês, né? Que é de vendas, né? Isso, é que nem a gente separa o pessoal do profissional, né? Que é o correto. Porque, assim, como ele está me ensinando uma forma de trabalho, uma experiência, eu também estou querendo aprender uma experiência de trabalho e querendo progredir, né? E se eu não tentar e ficar me estreifando tudo, nunca vai dar certo. Correto, tá certinho, Isaac. Márcio, tá por aí, Márcio? Pode falar, Isaac. Só que uma coisa que eu sei foi, tipo assim, a minha família tem bastante coisa com negócio com família, assim, sabe? Tipo, que nem o meu tio, ele trabalhava com a minha mãe. Aí, tipo, que nem a minha mãe era contratada dele e às vezes era aquele negócio, às vezes dava aquelas brigas, tudo tal, e a mãe é bem sentimental, tudo, a mãe ficava bem magoada, porque meu tio, ele é muito orgulhoso, tudo, ele não pede desculpa nem que caia fogo do céu, né? Então, tipo, Sim. dava aqueles negócios. E minha mãe só saiu de lá por causa que a gente se mudou. Porque, por mais que tinha aqueles campo deles, eles sempre tentavam um entender o outro, assim, sabe? Correto. Daí envolve, como a gente colocou, questões familiares com questões comerciais, questões empresariais. Não há uma diferença, né? Sim, mas não funciona muito esse negócio de trabalhar com família. É ruim. É ruim. O problema é a separação dos assuntos, né? Exato. Só Porque quero um dar... quer ser mais que o outro, daí não dá certo. O que eu vejo, sim, em empresa de família, como essa que eu conheci lá no meu estado, é porque sempre no meio tem aquele filho pródigo, né? Ah, eu quero toda a minha parte que me pertence, pronto, acabou. Aí já é uma coisa meio chata, né? Porque cada um tem o seu pedaço e um exige a sua parte
isso aí já começa a descontrolar, né? Que aí vai dar aquele bochicho, vai dar uma discordância de um lado, do outro, né? E o que aconteceu nessa família lá do meu estado foi exatamente isso, né? Quando os patrono faleceu e passou para o filho, e os filhos dele, no caso, os netos dos fundadores, começou assim. O cara tinha seus 3 filhos, né? E um deles pediu a sua parte e falou que não queria mais nada com o negócio, né? Aí começou, deu briga, tudo. Aí, depois de muito tempo, gastou tudo, né? Aí queria ter direito novamente. Aí começou a briga, né? Aí acabou com tudo, um pegou seu pedaço, outro pegou seu pedaço e acabou em nada. Investimento, responsabilidade já foi por água abaixo. Então, assim, acabou que hoje já pertence a outra família, e essa outra família teve todo o sucesso, restaurou toda a empresa, tudo. Hoje tem filial para todo lado, né? Então, assim, o problema da empresa familiar é isso, né? Porque tem sempre o pródigo no meio, querendo o seu pedaço primeiro, antes da hora certa, né? Assim. Aqui ocorreu um caso desse aqui em Garanhuns, exatamente isso, eram 4 filhos, e um deles resolveu fazer isso. Minha parte, o pai fez já a divisão, né? Ele quis toda a parte dele em dinheiro, e foi para o norte, lá para Rio Grande do Norte, lá em Natal, lá, né? E ficou uns 5, 6 anos lá. Gastou todo o dinheiro, daí voltou querendo fazer parte da empresa e mais dinheiro, né? É verdade. Mas acontece bem isso. Habilidade, né? Pensa que... Aí sempre tem um que trabalha mais, né? Aí o outro fica jogando na cara, eu trabalho mais, aí eu que estou mais envolvido e você não, como é que você vai querer o mesmo direito meu, tudo? Então, assim, tem que ser uma coisa bem administrada para não dar esse tipo de problema, né? Mas família já viu, né? Família, uma semana é visita, passou disso já é problema. Verdade. Então, isso é uma verdade. Vamos lá, então. Você vai continuar, Rosemary. Então, como administrar um negócio de família, né? Então, alguns pontos que a gente coloca aí, né? 6 passos para ajudar uma empresa familiar. A primeira dela, como o Isaac também colocou lá, né? Então, responsabilidades claras de trabalho. Então, o que cada um faz? As suas responsabilidades de executar dentro da empresa faz uma enorme diferença. Para não acontecer o que o Osmar colocou também, para alguém da família dizer, eu trabalho mais, eu mereço ganhar mais, porque eu faço mais, você não trabalha. Então, já quando essa questão da administração familiar, lembrar sempre disso, das responsabilidades ser divididas bem claras. Critérios claros também de contratação. A questão de horário, de funções dentro da empresa. Planejamento de transição administrativa, ou seja, quem é o diretor, o que vai fazer, cada um, normalmente é dividido assim, quando é familiar, todos são diretores, mas o que área que vai ocorrer isso? Concordância, possibilidade, ou quando vender o negócio. Chega no determinado momento que vai acontecer isso mesmo, ou ele cresce demais, que há a possibilidade de venda, ou ele entra em declínio. Então, é o momento de venda ou de mudar, de contratar uma pessoa externa para administrar, fazer essa quebra da gestão familiar. Então, aí que precisa a questão de sentar, conversar e haver essa concordância entre todos, né? E um comprometimento para resolver os conflitos, ou seja, aquilo que a gente comentou lá de misturar assuntos familiares dentro da empresa, deve ser resolvido o quanto antes. Então, uma coisa, outra é outra, né? Então, empresa é empresa e algum resquício de discussão familiar não deve entrar na empresa, né? E também, quando há uma coisa muito mais séria, então, chamar alguém para mediar esse conflito, porque daí fica aquela questão, eu não vou dar o braço a torcer para o fulano, eu muito menos, eu não vou pedir desculpas, ou o que estou errado, né? Então, aí recomenda-se chamar uma pessoa de fora para fazer a mediação nesses conflitos. E a chave de tudo isso que a gente colocou ali embaixo, né, é clareza.
Mas não é uma garantia que vai dar certo. Mas quanto mais claro e estar definido esses pontos, mais chance de dar certo. Dúvidas sobre essa segunda semana? Vamos lá, pessoal, pode ir no microfone. Quais suas dúvidas? Franciele não falou nada, o Gabriel hoje também não, o Jefferson, Márcio. Vamos lá, pessoal. Quais dúvidas sobre a disciplina? Rosemary, ficou alguma dúvida? Não, para mim tá tudo bem. Eu tô querendo saber do Pipa, né? Que eu não entendi direito. Isso, e daí, se não tiverem dúvidas sobre a disciplina, a gente vai começar com o Pipa, né? Uhum. Já vou comentar como que vai ser. Porque nós queremos começar ele a partir de agora, né? A primeira entrega é 31 de outubro e a segunda, 28 de novembro. Mas o quanto antes vocês já se programarem para realizar, já fica mais fácil. Então, vamos lá. Então, as instruções para o PIPA. Ele dá uma disciplina separada, então vocês têm a disciplina do mês e lá vocês encontram também nas disciplinas que está de agosto a novembro. Está como projeto profissional de aprendizagem lá. Tem todas as informações, tem vídeo, manual, o que precisa entregar. Vocês lembram do primeiro semestre, como foi o PIPA? Vocês podem utilizar o mesmo... pode utilizar o mesmo arquivo, né? Porque a estrutura é igual. Produção, desenvolvimento, conclusão, ali vocês podem utilizar uma sequência, né? Então, vamos lá. Então, a primeira tarefa, que pode ser em grupo, né? Vocês podem fazer, não precisa ser sozinho, então até pode ser feita até 4 pessoas. Só que lembrando que cada um tem que postar depois no seu portal. As orientações estão no manual acadêmico, que está aí na disciplina. Então, ele tem um manual para vocês baixarem lá, se tiverem dúvidas para configurar o trabalho de vocês. E, novamente, ele segue na mesma sequência, né? Ele tem um estudo de caso num arquivo ali dentro da disciplina, que ele vai informar para vocês o que vocês vão fazer a avaliação. Né? Vai contar uma história lá sobre uma empresa, que é um caso, um case, que a gente chama, e vocês vão fazer a introdução, a fundamentação, e vão colocar questões bem básicas. Depois disso, depois que vocês têm aquela instrução, nós temos na sequência também, vocês vão entrevistar. Pode ser a empresa onde vocês trabalham, ou qualquer outra, né? Mas dentro da área que a gente vai fazer as perguntas, está lá em quadro vermelho, e como que vai ser essa entrevista. As perguntas estão no quadro vermelho. Então, para processo de todos os cursos tecnólogos, administração, contábeis, são problemas na gestão empresarial. Então, no estudo de caso, ele vai contar se é uma empresa familiar, se é uma empresa, se é uma multinacional, e ele vai contar determinadas situações lá dentro da empresa que a gente vai identificar. Como, por exemplo, a gente estava comentando, uma empresa familiar em que está tendo conflitos, o que eu tenho que fazer? Ou ela está com uma questão financeira muito grande, com várias dívidas. A gente vai fazer aquela análise. Foi na entrevista, depois da outra empresa, a gente vai usar os mesmos recursos, né? Então, vai ter todas as perguntas para a gente identificar. Nessa primeira parte para entregar, é a introdução, fundamentação, qual que vai ser a empresa entrevistada e o resultado. Esse aí é até dia 31 de outubro, né? Ele tem um modelinho ali já dentro na disciplina de vocês. A segunda parte é que as informações vocês já vão ter todas elas. O que vocês vão fazer agora é qual é o cenário dessa empresa. Então, aqui, já está dando a dica aqui, né? O que vocês precisam fazer. Ó. Lembram da análise SWOT? Vão fazer uma análise SWOT dessas empresas que fizeram a entrevista. Vocês só vão montar aquele quadro e, baseado na entrevista que vocês fizeram, quais são os pontos fortes, pontos fracos, oportunidade e ameaça naquela empresa.
Daí, baseado no análise SWOT, dizer, ó, baseado nas ameaças e nos pontos fracos, a empresa precisa melhorar como você, na gestão ou na concorrência, um plano de marketing melhorado, um planejamento financeiro, baseado essa análise SWOT que vocês vão fazer da empresa antes de se entrevistarem. A entrega é da mesma maneira, então, ó, a primeira parte vocês já vão ter entregue, o que vocês vão fazer somente na segunda parte é análise SWOT e uma conclusão. E se vocês fizerem utilizar algum livro, site, alguma coisa para colocar o material, vão colocar em referências bibliográficas. Esse é até dia 28, essa segunda parte é até dia 28 de novembro, né? Então, tá aqui, ó, os prazos. A primeira parte até dia 31, né? Então, nós temos ainda 15 dias de setembro e mais um mês inteiro de outubro para realizar. E a segunda parte é 28 de novembro. Eu recomendaria, se vocês quiserem, já fazer a primeira e a segunda parte e postar até dia 31. E daí vocês estão livres finais de ano, né? Porque sempre assim, nós temos mais 2 disciplinas agora, outubro e novembro. Novembro, depois que se postarem um momento review ali, já ter postado o PIPA, vocês estão tranquilos para o final do ano. Ali, ainda nós estamos esperando uma resposta, para que o decreto ainda é até 13 de outubro, ainda aulas online, né? Então, nós vamos esperar se eles vão prorrogar, se eles vão liberar mesmo enquanto presenciais, talvez na segunda quinzena de outubro a gente já volta com as aulas presenciais. A gente vai poder trabalhar essa parte também ali, última semana de outubro, ali presencialmente no PIPA. Dúvidas sobre o PIPA? Já conseguiram? Já entraram na disciplina? Para mim tá ok, professor. Ainda não entrei. Tá. Então, ali tem um manual, tem um vídeo explicando como que faz, e todos esses passos que eu apresentei agora estão na disciplina. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar tirando as dúvidas das aulas também. Se vocês tiverem dúvidas, para a próxima aula já trago, então, para a gente poder resolver. Lembrando que o momento review já pode ser postado, ele é dia 23 de setembro o prazo, mas se alguém já tiver tempo para fazer essa semana, escolhe um tópico, escreve 20 linhas e já pode postar para ficar livre já dessa questão do momento review. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Edmar, Débora, Franciele, Gabriel, Márcio, dúvidas? Bruna? Oi. Não, Gilmar, tudo certo já. Obrigado, Márcio. Da minha parte, não, Edmar. professor. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Bruna, você ia fazer uma pergunta, Bruna? Eu vi sobre o PIPA, fala que é para falar sobre a pandemia nas empresas também, na empresa que a gente vai estudar isso? Isso, tá aqui, ó, nessa primeira parte, né? Deixa eu colocar aqui, voltar. Na verdade, não é só na empresa, é na introdução aqui na fundamentação, né? Identificar situações que necessitam esses melhores processos, né? Então, o que vocês vão também analisar lá é o que mudou dentro da empresa, né? Então, nesse momento de pandemia, eles tiveram que se readequar, ó. Normalmente a empresa funciona, por exemplo, vamos dar uma situação, um exemplo de uma situação, por exemplo, a empresa funcionava em 3 turnos. Então, quando você está escrevendo aqui a introdução sobre a empresa que você vai verificar lá, ela vai dizer assim, agora a gente não quer reduzir para 1 turno, ou só 2 turnos, e você vai citar lá. Devido ao momento da pandemia, a empresa teve uma redução de turnos, porque houve, ou ao contrário, muitas empresas, agora na pandemia, aumentaram a produção. Vamos dar exemplos. Companhia de papel, Miller, eles triplicaram a produção na pandemia. Então, eles aumentaram as vendas assim, muito. Em vez de demitir, eles contrataram mais pessoas. Então, também tem isso. Por exemplo, a revenda de carros, que a gente estava comentando também.
junho e julho foi o Natal deles. Eles nunca venderam tanto carro como nesses 2 meses. Então, para alguns a pandemia foi ruim, para outros foi a melhor coisa que podia acontecer no ano, né? Então, vendas, por exemplo, as lojas de eletrodomésticos, eles estão vendendo há 3 meses o mesmo montante que eles vendem na semana do Natal. E tantas vendas que eles estão fazendo. Talvez pelo auxílio emergencial, talvez por essa rede pessoal ficando em casa, tem mais questões de compra, teria que investigar. Mas isso que também dá para colocar na base ali do trabalho de vocês, na introdução e fundamentação, explicando esses detalhes na sua referência lá. Lembrando que primeiro vocês vão fazer uma análise do estudo de caso, e depois uma entrevista com uma empresa. Ok. Entendeu, Bruna? Entendi. Obrigada. Disponha. Olá, pessoal, mais alguma dúvida sobre o PIPA? Então, lembrando lá que a gente já colocou na primeira parte da disciplina no mês passado, que a análise SWOT vai refletir agora aqui, né? Então, de colocar uma análise da empresa que fizeram a entrevista, vocês poderiam analisar. Se tiverem dúvidas, me chamem ali pelo grupo ou privado, que eu vou ajudando vocês na montagem para quem quer começar já. Só tentar não deixar para a última semana de outubro, que daí fica um pouco mais complicado de fazer entrevista, fazer o relatório e montar todo o processo. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma questão específica? Para mim, tá ótimo, professor. E obrigado pela participação. Eu que agradeço. Então, pessoal, caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, estou à disposição ainda, né? Se não, semana que vem nós temos a terceira semana, para a gente fechar a disciplina e tirar as dúvidas também sobre o momento review e o PIPA novamente. No mais, eu desejo uma boa noite e um ótimo final de semana para vocês também, né? Também já é sextou, né? Uma boa noite, professor. Até quinta. Até semana que vem. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Se cuide. Você também, Isaac. Boas vendas lá. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Até a próxima. Até a